dia de festa, né? Aprove Deus de estarmos aqui, irmãos, desfrutando dessa noite tão maravilhosa, né, irmãos? E já cantamos, já adoramos ao Senhor, na verdade, já foi falado aqui de oferta. E tudo isso contribui, irmãos, para que o Senhor, para que a graça de Deus, para que a presença de Deus esteja neste lugar. E eu tenho certeza, irmãos, que a Bíblia ela diz que, porque às vezes, irmãos, nós acostumamos a ouvir a palavra e muitas das vezes não fazer igual o pastor Jaime fala, né? Não nos atentarmos para os detalhes. A Bíblia ela diz que onde estivesse 2 ou mais, quem estaria no meio, irmãos? Jesus estaria. Então é promessa dele, irmãos. E eu tenho certeza que ele se faz presente aqui no nosso meio. Aqui tem mais de 2, irmãos. Aqui tem mais de 3, tem até um louvor que diz, aqui tem mais de 2, aqui tem mais de 3. E o Senhor se faz presente. E também nós dizemos que aonde Jesus está, não fica do mesmo jeito, irmãos. Aquele que entra deprimido, a depressão não tem como, irmãos. Porque Ele é o dono da vida e Ele é o dono do milagre, irmãos. Ele é o dono do milagre. Amém, irmãos? Nós vamos estar dando continuidade a um propósito que Deus colocou, né? Podemos ficar de pé, ao coração do nosso pastor nesse tema. E nós estamos aqui dando continuidade à 7ª campanha, né? E eu tenho certeza que Deus ele tem falado conosco esses dias, irmãos, profundamente no meu coração. Eu digo que quando nós temos esses dias que passamos aqui unidos, no caso 10 dias, eu fico muito feliz, irmãos. Por quê? Porque cada ministração aqui, Deus tem falado conosco de forma diferente. Amém, irmãos? Vamos ler para poder os irmãos sentarem. Diz assim, ó, Gênesis 14, 11, não é isso? Tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos cavalares de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Ané. Eles eram os confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, e eles, os seus criados, e os feriu, e o perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Glória a Deus. Podeis assentar. Como eu estava dizendo, irmãos, Deus ele é muito bom, irmãos. E você vê que Deus, irmãos, nós vamos entrar já na eu prometo que vou ser rápido, né? Embora a gente, quando sobe aqui, Deus vai tomando, a gente vai falando, se a gente não ficar de olho no horário, a gente passa do horário. Mas eu prometo que vou ser rápido. A Bíblia, ela nos conta, irmãos, que o amor de Deus é tão grande, que você vê que Deus, quando Ele cria o jardim, vamos dizer, começar do jardim do Éden, a Bíblia diz que o homem pecou, saiu do jardim, nós conhecemos a história, Eva pecou, Adão também, e saiu. Aí ali nasceu Sete, e houve uma descendência de Sete, uma descendência até boa. Mas a Bíblia ela vai nos ensinar que no decorrer desse tempo, o povo foi se misturando, né? Isso foi se misturando, até chegar lá em Noé. Quando chega em Noé, a Bíblia ela diz que Deus, ele entristecido com o homem, ele decide destruir a humanidade. E a Bíblia diz que Deus manda Noé fazer uma arca, ele fica mais ou menos 100 ou 100 e algumas coisas de anos construindo a arca. E o interessante, irmãos, é que nós sabemos a história, que Noé, ao construir a arca, ele falava de Deus. Como nós hoje,
estamos construindo a arca e falando de Jesus. Né? A todo momento, a toda oportunidade, nós falamos de Jesus, levamos o evangelho. E a Bíblia diz que a arca fica pronta. E quando a arca ela fica pronta, Deus dá uma oportunidade, mais uma oportunidade ao povo. Mais uma oportunidade. Ele fica 7 dias. A arca fica mais 7 dias. E Noé fica avisando o povo que o dilúvio está chegando. Aí ele diz, olha, o dilúvio está chegando. Entrem na arca porque o dilúvio está chegando. Mas a Bíblia diz, a história não é essa, nós vamos pular, já vamos passar para a seguinte. A Bíblia ela diz que o povo não quis ouvir a voz de Noé. E o povo estava tão entretido com as coisas deste mundo. A Bíblia diz que uns estavam em casamento, hoje, como hoje. Não tem muita diferença. Tanto que a Bíblia diz que os dias de hoje é semelhante aos dias de Noé. E a Bíblia ela diz que a arca está pronta, a porta está aberta. E o que acontece? Noé está dizendo, entra na arca. Entra na arca, porque o dilúvio está chegando. O tempo está fechando, o dilúvio está chegando. E ninguém percebeu. Ninguém se preocupava. E Noé falando. Até o dia em que a porta foi fechada por dentro, pelo próprio Deus. E o povo não pôde entrar, e ali se perdeu. Só a família de Noé é que se salvou. Deus tinha um propósito. Virou outro dia, o dilúvio desceu, as águas desceram, Noé sai, e aí Deus faz um chamado. Passado algum tempo, Deus querendo construir de novo o seu povo, um povo escolhido, um povo santo, ele vai até Ur dos Caldeus. E ali ele chama porque Noé ele tinha 3 filhos, Cão, Sem, Jafé, nós sabemos, e ali ele escolhe um semita, Abrão. Não ainda Abrão, não Abraão, mas indifere porque com o passar do tempo vai ser chamado de Abraão. E a Bíblia ela diz que Abrão era um homem, a Bíblia não fala muito, não entra muito em detalhes sobre Abrão, só diz que Abrão já era de idade, eu não lembro mais direito, 75 anos, se eu não me engano, quando ele foi chamado. E a Bíblia ela diz que Deus chama Abrão para ser pai, ou seja, para que através dele fosse criada uma grande nação e ele fosse o pai. Agora, o interessante, irmãos, é nós vermos que quando Abrão é chamado, ele já era velho, a tua esposa era velha, e nem ter filho mais podia, inclusive ela era estéril. Independente de ser estéril ou não podia ter mais filho. Já estava de idade avançada. E a promessa é que ele seria pai de uma grande nação. Como pode, irmãos? Bom, às vezes Deus faz uma promessa para mim e para você, novo, do jeito que nós somos, em comparação de Abraão, e nós duvidamos, irmãos. E ele diz que ele ia ser pai de uma grande nação, se ele nem filho tinha, irmãos. Abraão não tinha filho. Como ser pai de uma grande nação? Ele deve ter pensado assim, eu posso ser padrasto, mas pai não tem como, imagina. Imagina a situação de Abraão. Como crer numa situação dessa? Muito difícil. Mas a Bíblia diz que ele creu, tanto que ele é chamado de o pai da fé. E não tinha como ser diferente. Um homem com a fé desse tamanho não tinha como ser, irmãos, ser diferente. Aí a Bíblia, ela diz que agora ele sai para uma missão. A missão dele era de povoar a terra, mas com um povo escolhido, um povo separado. Como eu e você somos hoje, um povo escolhido, um povo separado, para levar adiante a palavra de Deus. Não é verdade? Nós somos um povo piloto, como Abraão era. Um povo que é observado por todos. E Abraão, e Deus criou aquele povo e falou, você vai ser observado por todas as nações, mesmo as nações que são ímpias, mas vocês vão ser um povo escolhido. Ponto. Agora, ele é chamado. Quando ele é chamado, irmãos, o propósito que nós estamos tendo, ou fazendo, não é direcionado como se dizer, ao que eu vou falar agora, porque eu vou contextualizar, vou entrar dentro de um contexto que não está muito voltado ali, mas eu vou voltar rapidamente e vou entrar no contexto do propósito da resgatando o que foi levado pelo inimigo. Vou voltar para poder entrar. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando Abraão, o Gilvão chegou até a entrar mais ou menos no que chegou a falar alguma coisa, também na mesma linha.
Quando Abrão, ele é chamado, Deus tinha um propósito na vida de Abrão. Assim como tem na minha e na sua. Mas nós conhecemos o outro lado da história e sabemos que quando Abrão, ele é chamado, ele leva Ló. Ele leva Ló. Alguns dizem que é porque ele teve pena, outros porque era sobrinho, amém. Só que o chamado era com Abrão, não era com Ló. Abrão era um homem que entendeu o chamado e tinha um propósito. Porque, irmão, só entende o chamado quem tem um propósito. Ou seja, só entende o propósito quem tem um chamado. Porque às vezes você, irmão, Deus te chama para determinada coisa, determinada função, e quem está em volta, muitas das vezes não entende. E às vezes até te critica. Por que fulano está fazendo isso? Por que fulano fez aquilo? Porque não entende o chamado. O teu chamado. Só você entende o teu chamado. A Bíblia diz que Paulo ali, quando ele ia pela cidade de Damasco, todos caíram. Todos viram a luz, mas só Paulo ouviu a voz de Jesus. O chamado era com Paulo, não era com os demais. Então Deus chama Abrão. E Abrão leva Ló. Se a gente for analisar, fazer uma síntese da história, a gente vai ver que ao levar Ló, ele leva consigo, esquecendo agora o nome Ló, por que Deus manda ele sair da presença dos teus parentes? Não era porque ele queria que ele abandonasse os parentes, não. Era porque ele queria que ele se livrasse do pecado. Abraão, estou te chamando para uma grande obra, mas não traz o pecado contigo. Aquele pecadinho de estimação que às vezes nós levamos, isso aqui não tem nada a ver, mas eu sou servo de Deus, mas isso aqui não tem nada a ver. Mas eu estou fazendo a vontade de Deus, mas isso aqui não tem nada a ver. Foi mais ou menos. Deus chama ele pega Ló e leva Ló. E o que acontece? Quando ele leva Ló, a gente sabe que dali para frente, a Bíblia ela diz, irmãos, que Deus chama ele, no momento que Deus chama, e depois que ele leva Ló, Deus só vai falar com Abrão de novo, depois que ele se separa de Ló. Deixa eu ver se eu guardei isso aqui. Disse lá em Gênesis 13:14, rapidamente, Gênesis 13:14. Eu vou ler, se os irmãos não quiserem abrir para a gente não perder tempo. E disse o Senhor Abrão, depois que Ló se apartou dele, e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar. Deus só volta a falar com Abrão depois que ele se aparta de Ló. Enquanto ele estava carregando Ló, Deus não falou mais com ele. A Bíblia mostra isso. Mas amém. E o que acontece? Só que ali ele vai para o Egito, fica mais rico ainda, volta. E a Bíblia diz que quando ele chega, quando ele volta para o mesmo lugar, ele volta a adorar no altar que ele tinha armado, que ele tinha montado para agradecer a Deus. Abraão era um homem de Deus, com certeza, um homem de fé. É incontestável duvidar da fé de Abraão, um homem que, poxa, às vezes eu fico orando e pedindo a Deus para acrescentar minha fé, não precisa ser muito grande não, eu queria que tivesse só a fé de Abraão. Só a fé dele já estava bom. Amém? E o que acontece, irmãos? A Bíblia ela diz que quando ali houve uma contenda entre eles. Houve uma contenda. Abraão, ele tinha bastante gado, porque a riqueza era vista com isso, prata, ouro, não existia banco, não existia essas coisas. Então, a riqueza ela era medida pelos bens que as pessoas tinham, igual hoje, só que de forma diferente. E a Bíblia diz que era muito gado, e o local que eles estavam ficou pequeno. E Abraão, isso aqui foi antes de Deus falar com Abraão, ele toma uma decisão. E que decisão? Vamos nos separar. Vamos nos separar. Só que Abraão, irmãos, eu contextualizando, se você for analisar o texto, você vê, quando Abraão, ele chega para Ló e diz para Ló, escolhe para onde você quer ir. Irmão, a liderança estava na mão de Abraão. Abraão era o líder. Quem tinha que escolher era Abraão, para onde Ló fosse. Por quê? Porque, tudo bem, no momento que ele traz, que Abraão traz Ló, ele passa a ter uma responsabilidade sobre a vida dele. A gente sabe disso. E ele deixa depois dele escolher, amém? Ele escolheu. Só que aí ele vai. E a Bíblia diz que ele vai montando a tenda. Olha só como é que o ímpio faz, irmão. O crente não faz isso, mas o ímpio faz. A Bíblia diz que ele vai montando as tendas. Ele não foi direto para Sodoma. Não. A visão dele era Sodoma. Era um lugar bonito.
tinha festa, baile, muito bonito, né? Então o que ele faz? Ele vai progressivamente, passo a passo, montando as suas tendas. Ele não foi de uma vez, não. Um dia ele botava a tenda aqui, ele quer chegar lá. No outro dia ele botava aqui, como um embaraço, irmãos. Como um pecado. E era o pecado. Como um pecado. Como o pecado, como acontece na nossa vida. Não acontece de uma hora para outra. Você vai armando a tenda até chegar no pecado. E Ló foi fazendo assim, ele foi armando a tenda, e chegou lá. Ficou lá. E a Bíblia diz por ele estar no lugar. Houve uma guerra, agora houve uma guerra. Houve uma guerra, e nessa guerra, de 5 contra 4, né? Aqueles nomes difíceis de falar, eu nem vou ler porque é difícil. E o que acontece? O que acontece? Fazer igual o Rafael, quem quiser botar o nome de um filho, tem uma boa sugestão, né? Só que quero ver alguém chamar a criança, né? Vai chamar de apelido. Aí passou, o que acontece? Quando Abrão sabe, alguém escapou lá, veio falar com ele, a Bíblia diz que ele ficou sabendo da história. E agora, irmão, que vem um problema. Porque, olha só, por causa de um erro lá atrás, vamos dizer assim, Abrão agora, ele tem que guerrear uma guerra que não é sua. E mais, ele teve que envolver os de dentro da sua casa. Quando você toma uma decisão que não é a decisão certa, não é só você que tem que, muitas das vezes, que tem que resolver o problema. O problema é que conforme for a situação que você entrar, você se envolve e ainda envolve quem está em volta de você. E foi o que aconteceu. Abrão agora ele tinha que resolver um problema, irmãos, que não era dele, mas que era do sobrinho e que ele tinha que resolver. Porque, apesar de conta, era um parente, e ele agora teve que ir lá e resolver este problema. E a Bíblia diz que ele pega 318, porque Abrão, irmãos, embora ele fosse preparado para a guerra, ele não era um homem de guerra. Abrão era um homem de paz. O homem de Deus é um homem de paz. Nós guerreamos a guerra sim, e vamos guerrear. Até Jesus voltar, vai ser guerra todos os dias. Mas não esse tipo de guerra que a gente está vendo aqui. Mas porque Deus não nos criou para isso. Mas amém. Ele passou por aquela situação, foi lá, a Bíblia diz que ele resgatou, Deus deu estratégia a Ló, a Abrão, e ele traz a família de Ló, o povo, ele traz todo o povo, a família, os bens, traz tudo, os despojos, ainda dá 10% dos despojos. Ou seja, ele ainda dá dízimo lá na frente daquilo que ele conquistou. Então, irmãos, se nós pararmos para analisar, Abrão, um homem de fé, igual eu falei, inabalável, um homem de uma fé inquestionável, vamos dizer assim, um homem, irmãos, que não mediu esforços para poder resgatar um parente, independente do que ele fez ou não. O pastor já chegou até a falar aqui esse dia sobre isso. O que acontece? Talvez fosse um de nós, a gente ia falar, ele escolheu ir para lá, para aquele lado da Sodoma, ele dá o jeito dele, ele se vira. Quantas das vezes, irmãos, tem alguém da nossa família, um parente, um vizinho ou alguém, passando por uma necessidade e você aponta logo o dedo? Também quem mandou fazer isso, não é isso? Também quem mandou fazer aquilo? Ló não. Ló, ele foi piedoso, ele foi resgatar o teu parente e trouxe ele de volta. Então a nossa missão aqui na terra é praticamente essa, é sermos o quê? Um resgatador, como Cristo foi. A Bíblia diz que um dia que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, por mim e por você. Ou seja, existia um plano de salvação, nós conhecemos a história, existia um plano de salvação. E hoje, há 2000 anos atrás, Jesus veio e nos resgatou do pecado. E nos deu a alegria, irmão, e o privilégio de hoje sermos resgatadores daquele que ele resgatou, mas que não estão aqui conosco. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Jesus veio para todos. E eu já falei isso, vou repetir. Jesus veio para todos. Jesus veio para a prostituta, Jesus veio para o macumbeiro, Jesus veio para todos. Jesus, ele não faz acepção de pessoa. Agora, ele deixou comigo e contigo uma responsabilidade. Resgatar essas almas que já foram compradas. Essas almas já foram compradas, irmãos. É como você ir no mercado, mal comparando, ir no mercado, fazer uma compra, pagar tudo, ir para casa e falar para alguém, ó, vai lá e pega aquela bolsa,
porque já está pago, é só pegar. Então, irmão, quando a gente passa na rua, que a gente vê um mendigo, que a gente vê uma prostituta, que a gente vê um homossexual, qualquer uma dessas pessoas, o preço já foi pago por eles também. E a nossa missão é resgatar. Nós estamos com essa missão aqui na face da terra até Jesus voltar. Qual é a minha e a sua missão? Resgatar o povo, aquele que não estão aqui conosco, aquele que não faz parte, mas que é de Deus. Existe um dono. Nós falamos sempre sobre isso. Não tem como revogar a salvação, irmãos. Não tem como. Eu falo algumas coisas, se você analisar, você vai entender o meu ponto de vista. Claro que nós não concordamos com uma vez salvo, salvo para sempre. Nós sabemos que não é assim. Mas nós entendemos, irmãos, que a salvação não tem como ser anulada. Cristo já morreu na cruz. Ele já pagou o preço. E não é só por nós, é por todos. Então, como eu disse, a nossa missão é essa. E eu quero falar com vocês, rapidamente, usar uma outra passagem da Bíblia. Que fala de incentivo. Que é uma passagem que eu gosto muito. Vou usar duas passagens. Uma delas, irmãos, é a de Josué 1,6. Muito conhecida. Né? Onde diz assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, falando com Josué, e muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, nós estamos começando 2022. E essa passagem aqui, essa palavra é para mim e para você. Porque nós tivemos um 2021, muitos de nós, né, graças a Deus, aqui eu acho que ninguém teve perdas de família, perdas de ente querido, eu acredito que não. Mas eu te digo que esse 2022 é um ano que Deus tem dado uma nova oportunidade para que se cumpra as promessas de Deus na nossa vida. É um ano, presta atenção no que eu estou dizendo, é um ano em que as promessas de Deus em muitas vidas aqui irão ser cumpridas, irmãos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos servos de Deus. Nós servimos um Deus, irmãos, que o que Ele promete, Ele cumpre. E Ele tem prometido, o que Ele prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, que depois se torna Israel, as mesmas promessas, irmãos. Aquelas mesmas promessas são para nós, porque a Bíblia diz que nós fomos enxertados na videira verdadeira. Nós fomos enxertados em Cristo, então as mesmas promessas que foi feita para o judeu, está sendo feita para nós. As mesmas promessas, irmãos. Agora nós temos que tomar posse. Josué tomou posse. Agora é claro que entre a chamada e o propósito final, tem as intempéries, tem as dificuldades que nós vamos passar, tem as lutas que nós vamos ter que vencer a cada dia. Agora, o que eu e você temos que entender é o seguinte, é que nós não vamos batalha nenhuma sozinhos, irmãos, até porque nós vamos perder. A Bíblia diz que toda luta, que todo homem de Deus, ele lutou e ele pediu a direção de Deus, eles venceram, eles não perderam nenhuma, irmãos. Não tem como perder a batalha se Deus é conosco. O problema, irmão, sabe o que acontece? É que a nossa fé, nós estamos falando de Abraão, de uma fé máxima, de uma fé absoluta, e a nossa fé, a cada dia que passa, parece que ela está se desfalecendo. Nós estamos nos tornando cada vez mais incrédulos, irmãos. Infelizmente, sabe por quê?
Porque nós temos crido muito pouco em milagre, nós temos crido muito bem, muito pouco nas promessas que Deus tem feito na nossa vida. E as promessas, irmãos, elas só vão ser alcançadas se nós crermos, se nós tivermos fé. Porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E é a fé que vai fazer com que eu e você alcancemos os nossos objetivos em Cristo Jesus. Irmão, como eu disse, o preço já foi pago, o banquete já está pronto. Nós temos que aprender a usufruir do que Jesus deixou para mim e para você. As batalhas, irmãos, vai ser todo dia nós vamos ter batalha. Mas a Bíblia diz que nós não somos só vitoriosos, somos mais do que vitoriosos. Em Cristo Jesus não existe batalha nenhuma que a gente não possa vencer, irmão. Não tem batalha. Eu sei que o inimigo vai vir, vai tentar, muitas das vezes, entristecer, colocar uma enfermidade, tentar nos abater. Nós podemos ficar até abatidos, mas não derrotados. A Bíblia diz que o choro ele dura uma noite, irmãos. Quantas vezes você chora? Eu mesmo. Agora, com o Joãozinho, eu falo, eu sou homem. Eu acredito. Abraão também chorava, tá, irmãos? Que ele era um ser humano. A Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou. Então, eu já dormi chorando e acordei alegre com a nova esperança. Aí, meus irmãos, e uma coisa que graças a Deus me deu muito bom, irmãos, é o sono. O sono do justo. Eu deito, ora a Deus, deito e durmo, irmãos. Então, às vezes dormia chorando, mas quando era no outro dia, para ir trabalhar, eu acordava alegre. O bálsamo da alegria, Deus dizendo para você, para mim, ó, tenha certeza que eu estou contigo, você não está sozinho. E Deus, irmãos, Ele está dizendo para você nesta noite, não tenha medo, você não está sozinho. Aqui como Ele falou com Josué, não tenha medo, eu sou contigo, eu estou contigo. Ah, mas a luta está muito, muito grande, não estou conseguindo. Deus é contigo. Ah, mas meu filho está envolvido com isso, com aquilo. A minha filha também está envolvida com isso e aquilo. Deus diz para você nesta noite, não tenha medo, apenas creia, eu estou contigo. Agora tem que crer, irmãos, como Abraão creu. Abraão creu, irmãos. Se não fosse a fé de Abraão, se ele tivesse crido, nós não estaríamos talvez nem aqui, no plano de Deus. E a outra passagem também, irmãos, eu gostaria de passar para a gente poder até encerrar, né, porque a mensagem é curta. É sobre um rei. É sobre um rei. Rafael falou sobre ele aqui ontem. Eu gosto muito desse rei. Mas eu vou falar uma outra passagem. É sobre o rei. Está lá em 2 Reis 3,15. Para a gente poder fechar. 2 Reis 3,15. Olha só, irmãos. 2 Reis 3,15. Na minha versão, que é a João Ferreira de Almeida, JFA, né? Diz assim, ó. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, muitos buracos. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Olha a porção dobrada em cima de Eliseu. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Irmão, Elias, ele viu o quê? Uma pequena nuvem. Com Eliseu foi diferente. Ele disse, não vai ter chuva, não vai ter orvalho. Vai ser dia, irmãos, que você não vai ver nada. Você vai olhar, não vai ver chuva, você não vai ver orvalho. Mas Deus diz para você, não se preocupe, vai chover. Mas eu não estou vendo nada. A Bíblia diz aqui, irmão, a Bíblia diz aqui que Josafá, ele faz uma aliança com 3 reis, ou seja, com 3 reis. Depois que Acabe morre, nós não vamos entrar nos detalhes. Mas a Bíblia ela diz que, ao fazer essa aliança, eles vão para o deserto. Chega lá no deserto, a água acabou. A água acabou. E a Bíblia ela diz que o profeta Eliseu, ele chega para aqueles outros reis, que eram os reis da tribo do norte, vamos dizer assim, da tribo do norte, de Israel, da tribo de Israel. A Bíblia ela diz que quando ele chega ali, quando a água acaba,
O profeta Eliseu, ele chega. Manda chamar, fala, não tem nenhum profeta aqui? Não, tem um profeta, aquele que lavava a mão do teu servo, de Elias, aquele que pediu a porção dobrada. Então vamos procurar ele. E os outros eram ímpios. E a Bíblia diz que quando ele chega a Josafá, Eliseu chega a ser a Josafá, e o rei diz, olha só, os outros reis disseram, o que você pode fazer por nós? Ele falou, por vocês, eu não posso fazer nada. Eu vou até ajudar vocês, mas por causa do profeta que está no meio de vocês. Ou seja, por causa de Josafá, por causa do servo do Deus Altíssimo. Essa, irmão, é a diferença que faz aquele que é servo de Deus. Independente do lugar onde você esteja, se você for servo de Deus, você vai fazer a diferença. E Josafá estava até no lugar errado, irmão, porque ele estava fazendo até uma certa aliança. Assim como ele já tinha feito com Acabe e deu errado, ele estava fazendo também com esses reis. Mas aí o profeta falou, se não fosse esse homem, que é homem de Deus, nada eu podia fazer por vocês. Agora, chame um tangedor. Para a gente encerrar, irmãos. Chame um tangedor. Irmãos, tangedor não é cantor. Tangedor é adorador. Chama os adoradores, os tangedores. Josafá sabia que quando aqueles tangedores, aqueles levitas que se consagravam a Deus, louvassem a Deus, o céu ia se abrir, irmão. Josafá sabia que Deus ia ouvir, porque há uma diferença, irmãos, entre cantar e ser um tangedor. Se eram homens consagrados, tangedores, o mais próximo do original, tangedor, aquele que adora e o milagre acontece. Irmãos, olha o poder de um tangedor, olha o poder que vocês, homens de Deus, levita, têm quando estão ministrando aqui. A Bíblia diz que quando vocês tangem, olha o que ele disse, ele não disse chama um cantor, porque ali tinha muito cantor, podia ter chamado qualquer um, canta um hino aí, o milagre acontecer. Ele não, chama os tangedores. Chame os tangedores para tanger, aqueles que são consagrados, aqueles que quando louvam, quando me adoram, o céu se abre e o milagre acontece. Irmãos, Deus, Ele tem algo novo para cada um de nós. Quero dizer para você, o tema é resgatando o que foi levado pelo inimigo. Deus, Ele tem poder, irmãos, e Ele vai, na maioria dos casos, resgatar o que foi perdido. Eu creio nisso. Mas vai ter coisas que Deus não vai resgatar. Vai ter coisa que você está pedindo. Olha o que Deus está falando para mim falar para vocês nesta noite. Tem coisas que vocês estão pedindo, que Deus não vai dar, porque não louva a Ele. Tem coisa que vocês estão querendo resgatar, que Deus está dizendo, não vou resgatar, porque não me louva. Deus só vai resgatar aquilo que louva a Ele. Aquilo que louva, Deus vai resgatar. Aquilo que está na posição com Deus, Ele vai resgatar. Aquilo que não louva, Ele não vai. Sabe por quê? O amor dele é tão grande, irmão, que Ele sabe que isso aí vai fazer, sabe o que lá no final? Vai te levar cativo. Vai fazer com que a decisão que você tome agora pode gerar numa guerra, e Deus sabe disso. Porque conforme for a decisão que você tomar lá na frente, no final do ano, você vai ser obrigado a guerrear uma guerra que não é sua. Então Deus está dizendo muitas coisas. Agora, também tem muitas coisas que você está pedindo, que Deus não vai dar só o que você está pedindo, vai dar em dobro. Aquilo que está na posição, aquilo que está no coração de Deus, Deus vai te dar em dobro. Pode continuar pedindo. Mas o que você não receber, é porque não louva ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Vamos estar louvando o Senhor. E eu gostaria de chamar os tangedores. Olha só, irmãos, a Bíblia diz que quando os tangedores louvavam, o céu se abria. E o milagre acontecia. E eu creio que aqui tem tangedor, irmãos. Eu creio que aqui, eu quero acreditar que aqui são tangedores que estão aqui na frente. E você que crê no milagre, você que crê que este ano de 2022
as portas vão se abrir. Você que crê que em 2022 Deus vai te dar disponibilidade, Deus vai colocar no teu coração o propósito do chamado que Ele tem contigo, de buscar almas lá fora para o reino dEle. A Bíblia ela diz, irmãos, a Bíblia ela diz, 1 Pedro 1, 18, 21. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, mas da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio deles, vocês creem em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que pela fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Glória a Deus. Vamos louvar. Oh Deus, por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, meu Deus, te adorarei, por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA. Exalte Ele nesta noite, adorador. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei. Te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei. Nós estamos no clima de adoração ao Senhor. Nós estamos no clima de invocação ao nome que é sobre todo nome. Por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Cante a Ele nessa hora. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei.
ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Em pé como você está.